estava lendo uma reportagem um dia desse, falando um pouco dessa questão do baixo investimento em pesquisa, né, no geral. E uma coisa que me surpreendeu na reportagem lá é dizendo que havia pesquisas em que você estava tentando uma vacina para todos os vírus. E isso ficou na minha cabeça. É possível você pegar um ramo em que você consiga, sei lá, achar? Obviamente que isso deve ser uma pesquisa de muito longo tempo, muito longo prazo, demorada, mas me chamou a Olha, atenção. Isso é possível? olha, a medicina, né, como no amor, nem sempre nem nunca, né? Mas eu acho muito difícil, né? Porque um vírus é uma estrutura de alguns aminoácidos que a gente não consegue ter. Se você pegar, por exemplo, um protozoário como o Citosoma amazônico, que tem sistema nervoso, que tem estômago, que tem diferenciação sexual, que tem diferença de tudo, né? E aí você achar o pedacinho disso daí que vai estimular a imunidade, a gente não consegue. Você vê malária. Malária, Aristóteles descreveu malária, né? Agora é que está começando algumas coisas ligadas para as raças de malária lá da África. Então, existe toda uma diferença para a gente ver isso daí. Para mim, seria o êxtase, né? O máximo de uma coisa para a gente descobrir. Mas a questão é que não só existe vírus, bactérias, protozoários, existe os prions, né, que são fragmentos de material genético. Tudo isso pode causar doença. E existem as vacinas não só para doença infecciosa, né? Você vê que tem algumas vacinas que protegem contra cânceres, né? Essa coisa toda que a gente começa a ver a importância para isso daí, né? Tem aquela da HPV, né? Do HPV, HPV, né? O HPV é uma coisa que protege cânceres de colo de os australianos, não só de colo de útero, os australianos mostraram quando fizeram a vacinação em massa que protegeu contra câncer de pênis, câncer de reto, câncer de colo e câncer de laringe. Laringe. E aqui no Ceará, o doutor Porto está mostrando que o HPV esteja relacionado a alguns cânceres de mama. Então é uma coisa que a gente quer estudar, né? E se a gente chegar a essa universalidade que você está falando aí, vamos Mas esclarecer. então isso é uma coisa muito ainda Eu distante. desconheço. E a questão da medicação, você acha que é mais fácil, por exemplo, com relação ao coronavírus, um remédio que seja mais efetivo, que tenha mais eficaz, é mais rápido, é possível? O que é que você pensa disso? Olha, quando você toma vacina, ela tem que ter um tempo para você elaborar aquele produto que você injetou, colocou no corpo de uma pessoa. O organismo daquela pessoa vai elaborar uma resposta imunológica. Geralmente isso demora no mínimo 3 semanas. Então, uma pessoa que está doente, não dá para esperar 3 semanas de doenças graves. No caso do corona, até hoje nós não temos nenhuma medicação que diga assim, essa medicação é uma medicação que acaba com o vírus em vivo, né? Porque in vitro existe antiparasitários, existe a própria cloroquina, isso em laboratório. Quando se fez isso em gente, houve uma série de efeitos colaterais que acabou a gente descontinuando uma série de trabalhos que foram feitos. Mas, no entanto, do corona, hoje a gente não tem um medicamento eficaz, mas a gente sabendo das consequências da infecção do vírus nas pessoas, a gente tem medidas terapêuticas que minimizam esse efeito dessa infecção. Então, dependendo do tempo de infecção e a lesão que a gente está causando, ou que pode causar, a gente tenta prevenir, ou quando elas aparecem muito precocemente, a gente tentar minimizá-las para que as repercussões daquela lesão que aquele vírus determina sejam reversíveis, não irreversíveis, como em alguns casos. Por exemplo, no caso do corona, vamos ser bem específicos nisso. Na primeira semana, o indivíduo, quando se infecta e tem sintomas, a medicação é puramente sintomática. Você dá medicações para dor, para febre, para náusea, para coceira, coisa desse tipo. E aí o que acontece? Passou dessa semana, a resposta que o indivíduo tem àquele vírus, e ele começa a elaborar anticorpos, começa a fazer uma série de substâncias que a gente chama de citocinas. Essas substâncias tentam estimular células do organismo para vencer o vírus ou fazer com que haja uma drenagem de células de defesa para que a gente consiga acabar com o vírus. Essa resposta que o indivíduo elabora, em algumas pessoas, vai ganhar o vírus. Mas algumas pessoas, que a gente não sabe muito bem, a gente sabe assim, talvez os mais velhos, ou pessoas que já têm alguma doença inflamatória, existe uma somação dessa resposta imunológica que o indivíduo está tendo, já com algumas doenças que o indivíduo tem, onde tem, por exemplo, o cara que é hipertenso, asmático,
doenças neoplásicas, doenças autoimunes, ou coisa desse tipo. Existe uma somação dessas respostas, e aí essa resposta que deveria ganhar a briga com o vírus acaba lesando o corpo da pessoa, porque a resposta é tão intensa que lesa vasos, que lesa um órgão importante, e o indivíduo acaba complicando com insuficiência respiratória, neurológica, né, cardíaca, pulmonar, e etc., e acaba complicando, aí tendo que ir para terapia intensiva, respirador, anticoagulante, uma série de coisas, imunobiológicos, coisas desse tipo. Então, hoje, se eu chegar nesse paciente que está na primeira semana e prestar atenção, olha, preste atenção, se você começar a ter alguns sinais que a gente chama dessa resposta imunológica exacerbada, que os americanos chamam tempestade de citocina, né? Em inglês é o burn storm, essa coisa toda, essa reação inflamatória muito intensa, você tem alguns sinais clínicos que o indivíduo tem. Antigamente ele falava assim, vai quando tiver com falta de ar. Errado, porque o corona, você pode ter uma baixa de oxigenação no sangue, ele desregula, do jeito que você fica sem sentir cheiro, sem sentir sabor, você fica sem sentir a baixa da oxigenação. A falta de ar, se você estiver em repouso, você não sente. E o que acontece? Aquela baixa de oxigênio que o cara tem, e fica por 24, 48 horas, lesa a circulação pequena que a gente tem, e aí favorece ter embolia, ter trombos, né, essa coisa toda, lesa o pulmão, lesa o cérebro, lesa o coração, e aí o cara pode complicar se a lesão for muito intensa. Então, o que a gente faz? Os sinais que a gente chama que alarmam que você pode complicar. Por exemplo, você está na primeira semana, vai entrar para a segunda semana, e você começa. A febre volta, é como se aquelas citocinas induzem a formação de febre, que você toma um remédio e não passa. Não significa gravidade, mas significa que você está tendo aquela resposta exacerbada. O paciente que tem, por exemplo, cansaço aos mínimos esforços, ele vai tomar banho, cansa. Ele vai falar, cansa. Aquele paciente está falando e fica... eu estou falando... E para no meio da frase, ou então começa a ter aquela tosse seca, vai pegar um livro na estante e cansa. O paciente que quando levanta da cadeira, ou está deitado, levanta, parece que vai desmaiar, o que normalmente no Nordeste chama-se ter uma piloura ou um passamento. Esse paciente é grave. Então, nesses pacientes, quando a gente tem que falar, se apresentar isso, se você tiver um oxímetro de dedo, ver quanto é que está essa oximetria. Se estiver abaixo de 94, tem que começar a corticoide, prestar atenção. Se não tiver resposta, tem que internar. Se não tiver o oxímetro de dedo, que é um negócio que não é todo mundo que tem. Apesar dos postos de saúde, no Ceará, todos têm pelo menos 2 aparelhos desses que foram colocados. Uma coisa boa que foi uma ideia que foi colocada e que foi assumida pelo governo. Então, a gente vê isso daí. Não tem isso daí. Se tivesse sinais de alarme, né, cansaço aos mínimos esforços, ter essa sensação de desmaio e, obviamente, a falta de ar, né, esse paciente tem que imediatamente procurar um atendimento, porque aí você começa a tomar medicações como corticoide ou como coisa desse tipo. Se não houver resposta, aí ele vai ter que entrar com antibióticos mais potentes, às vezes ser oxigenoterapia e às vezes até entubado, fazer anticoagulante, coisa desse tipo. Mas a gente tem visto, se eu deixar que não haja a lesão daquela microcirculação, oxigenar precocemente aquele indivíduo, ou diminuir a inflamação com corticóide, ou fazer com que ele, chama-se pronação, ele respire melhor, essa coisa toda, você consegue fazer com que a oxigenação não dê uma lesão irreversível, e aí você faz com que o indivíduo ele mesmo elabore uma resposta e consiga ganhar sem ter que internar, sem ter que ir para respirador. Você vê que antigamente, no começo era interna e intuba. Hoje não. Você só intuba se o paciente não melhorar depois esses passos que nós estamos falando. Quer dizer, não tem uma medicação específica, mas hoje nós sabemos conduzir o paciente, que dependendo da fase, a gente consegue minimizar a lesão que o vírus pode causar no nosso organismo. Recentemente, né, eu li hoje uma coisa que ninguém falava muito na lesão cardíaca do corona, mas hoje tem visto, por exemplo, os atletas, eles não podem voltar a treinar porque existe uma lesão, mesmo em pacientes que tiveram corona sem uma repercussão maior clínica, mas algumas mortes súbitas que têm ocorrido, é muito recente, mas a gente tem que ficar atento. Então, como a gente não sabe se é ou não, os atletas que tiveram corona têm que ficar pelo menos além da quarentena de 14 dias para diminuir a transmissão, pelo menos mais umas 2 ou 3 semanas ele deve ficar sem fazer o exercício físico vigoroso. Isso aí é verdade. Nós tivemos agora um atleta, foi em Santa Catarina, se eu não me engano, e faleceu, um cara que já era atleta profissional e tudo, e faleceu, e depois foi se verificar que ele tinha tido corona. corona. Nos Estados Unidos também tiveram jogadores de basquete treinando arremesso. Foi, eu vi isso aqui. Bom, doutor Ivo,
Acho que, infelizmente, a gente tem que encerrar, né? Mas a conversa aqui estava muito boa, né? A gente vai batendo um papo aqui, é sempre interessante, né? Para a gente aqui é um aprendizado, né? Eu queria agora, em nome do nosso grupo, agradecer a sua disponibilidade, a sua interesse em responder e de uma forma muito clara aí para a nossa população, para o nosso ouvinte, né? O cara que vai olhar aí o nosso projeto. Né? Então, eu queria agradecer mais uma vez aí seu interesse, aí, a sua disponibilidade. Ok, eu agradeço, me sinto honrado pelo convite. O que a gente pode falar um pouco aqui, porque é uma doença muito nova, né? Tem coisas que eu não sei, que ninguém sabe, mas a gente já mudou muito. No começo da doença para agora, a gente já mudou um pouco de coisa. A gente atualmente, ainda, apesar de tudo isso, ainda continua usando máscara, lavando as mãos. É a melhor maneira de... O vírus morre com água e sabão. Né? Uhum. Bom, então, Okay. Acho que é importante, eu acho que o mais importante reforçar aí é o papel da ciência, né, tudo que passa por isso aí, né, e eu costumo dizer que se não fosse a ciência, nós ia estarmos lá no tempo das cavernas. Então, foi a ciência, né, a tecnologia que nos trouxe até aqui onde nós estamos. E ainda temos grandes desafios aí pela frente, basta ver aí esse vírus aí, o transtorno que ele criou no mundo todo, né, então, mas a gente tem toda a ciência para combater e evitar problemas futuros. Ok? Então, mais uma vez, agradeço a todos aqui do Conversa com Ciência e estaremos aí em outros episódios e outras oportunidades falando um pouco mais, trazendo mais coisas para a ciência para vocês. Muito obrigado a todos e um grande abraço.